Então, boa tarde a todos, aqueles estão nos ouvindo agora presencial e aqueles que vão nos ouvir depois das gravações, né? Então, hoje, 23 de abril de 2022, estamos iniciando mais esse estudo do magnetismo e espiritismo. Essa é a nossa terceiro estudo. As duas últimas aulas já estão disponíveis ali no nosso link, ali no nosso grupo de WhatsApp, né? Então, eu vou compartilhar a tela aqui para a gente começar o nosso assunto. Vai, tá joia agora. Não, só um pouquinho que tem alguém que está querendo entrar aqui que eu tenho que dar permissão lá. Aí. Aqui. Isso. Tá vendo agora aí? Sim, tá tudo Então, ok. tá. Então, gente, hoje nós vamos fazer a nossa terceira aula, como eu falei antes, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre as curas pelo fluido magnético, o fluido vital, princípio vital, campo vital, aura e duplo etérico, né? As camadas, o ectoplasma, magnetizador espírita, tipo de magnetizadores, e no finalzinho, como sempre fazemos, tem um exercício prático. Então, eu gostaria de convidar a Sônia para fazer essa primeira parte, aqui, essa parte da Gênese, né? E como vocês já perceberam aqui, só ressaltando, eu falei no estudo passado a importância de estudar o capítulo 14 da Gênese, né? Onde que essa parte dos fluidos estão toda lá. Aqui nós pegamos alguns pontos, não pegamos todos, né? Mas aqueles que gostam, e eu acho que seria interessante estudar lá na própria Gênese, né? Então, Sônia, por favor, se você quiser. Então, boa tarde, aqui ainda não cumprimentei. Então, vamos ver o capítulo 14, que é sobre os fluidos, o item 31. Como se há visto, o fluido universal é o elemento primitivo do corpo carnal e do perispírito, os quais são simples transformações dele. Pela identidade da sua natureza, esse fluido universal, né, condensado no perispírito, pode fornecer princípios reparadores ao corpo. O espírito, encarnado ou desencarnado, é o agente propulsor que infiltra num corpo deteriorado uma parte da substância do seu envoltório fluídico. A cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. Então, aí já está explicando como é que é o mecanismo da cura através do magnetismo, né? Então, o poder curativo estará, pois, na razão direta da pureza da substância inoculada, que é o fluido vital, né? O fluido magnético. Mas depende também da energia da vontade, que quanto maior for, tanto mais abundante emissão fluídica provocará. E tanto maior força de penetração dará ao fluido. Né? Então, a vontade faz com que a gente produza mais quantidade de fluido para poder doar, e esse fluido, através da vontade, vai ter maior força de penetração no corpo da pessoa que a gente quer tratar, né? Depende ainda das intenções daquele que deseja realizar a cura, seja homem ou espírito. Os fluidos que emanam de uma fonte impura são quais substâncias medicamentosas alteradas. Né? Então, se for um espírito mau, ele vai poder inocular em você alguma substância ruim, você vai passar mal, vai sentir mal-estar, enfim, né? E assim também, uma pessoa que aplica um passe com uma
vontade de prejudicar, eventualmente, ela, claro, a gente sabe que aquele que recebe pode rejeitar isso, né, se ele estiver pronto para isso, né, mas se ele estiver totalmente receptivo, ele pode assimilar como ele diz, essas substâncias que vão provocar algum prejuízo nele, né? Aí só ressaltando aí que a Sônia colocou aqui, que o magnetismo como ciência, ele abrange, é uma abrangência muito grande, por isso que ele coloca no texto aqui. Por exemplo, nós sabemos aqui no mundo terreno que tem pessoas que se especializam em fazer o mal. Elas usam o quê? Do magnetismo. Só que eles usam o magnetismo naquele sentido contrário que está sendo colocado no texto, por isso que são magadores de espírito. Então, quando eles querem prejudicar uma pessoa, o que eles fazem? Os pensamentos, os sentimentos dele, o que é? De doença, de fazer mal. E mesma coisa os espíritos. Então a gente pensa às vezes assim que essas organizações, seja elas espirituais, ou mesmo grupos terrenos, eles estudam, eles conhecem, eles sabem como é que funciona essas leis. Né? É claro que existe atenuantes, aí tem questões aí que se alcança, que a senhora colocou, de acordo com a receptividade de cada um. Mas o princípio é o mesmo, a ideia deles é a mesma. Aí vai depender do receptor também, com certeza, né? Sim, e mesmo você tendo boa intenção de curar, mas se você não se melhora, não faz todas aquelas coisas que a gente vai estudar para ver como a gente deve fazer, né, para ser um melhor magnetizador, então, obviamente que esse fluido não vai ser o adequado para a cura, né? Perfeito. Importante fazer. Então, vamos para o item 32 lá da agência. São extremamente variados os efeitos da ação fluídica sobre os doentes, de acordo com as circunstâncias. Ele está complementando, né? Algumas vezes é lenta e reclama tratamento prolongado, como no magnetismo ordinário. Então, esse nosso tratamento que nós fazemos, geralmente é dessa forma, né? É lenta e você tem que repetir várias sessões, e aí a pessoa vai melhorando aos poucos. Né? Outras vezes é rápida, como uma corrente elétrica. Há pessoas dotadas de tal poder, que operam curas instantâneas em alguns doentes, por meio apenas da imposição das mãos, ou até exclusivamente por ato da vontade. Isso a gente vai ver mais para frente quando a gente estudar sobre as curas instantâneas. Entre os dois polos extremos dessa faculdade, há infinitos matizes. Todas as curas desse gênero são variedades do magnetismo, e só diferem pela intensidade e pela rapidez da ação. O princípio é sempre o mesmo, o fluido, a desempenhar o papel de agente terapêutico, e cujo efeito se acha subordinado à sua qualidade e às circunstâncias especiais. Né? Que seria depois a gente vai ver, cada magnetizador tem um tipo de fluido, e às vezes é mais apropriado à cura de uma ou outro tipo de problema. Né? Isso a gente vai estudar mais tarde. Outro item. É muito comum a faculdade de curar pela influência fluídica e pode desenvolver-se por meio do exercício. É isso que a gente está estudando, né? Mas a de curar instantaneamente pela imposição das mãos, essa é mais rara, e o seu grau máximo se deve considerar excepcional, né? Então, essa influência fluídica, que é o tratamento pelo magnetismo que a gente faz, que são várias sessões, você vai colocando ali o teu fluido e vai ajudando, e o paciente vai assimilando aos poucos, né? E vai se melhorando aos poucos. Esse pode se desenvolver por meio do exercício, né? Quer dizer, no início você pode não ter tanto poder fluídico, etc., mas isso vai se desenvolver. Mas a de curar instantaneamente, coloca a mão e cura a pessoa na hora, né? Essa é mais rara e, como ele disse, deve se considerar excepcional. No entanto, em épocas diversas e no seio de quase todos os povos, surgiram indivíduos que a possuíam em grau eminente. Isso a gente sabe. Nesses últimos tempos, do Kardec lá, apareceram muitos exemplos notáveis, cuja autenticidade não sofre contestação, uma vez que as curas desse gênero assentam no princípio natural e que o poder de operá-las não constitui privilégio, o que se segue é que elas não se operam fora da natureza, e que só são miraculosas na aparência. Né? Porque o espiritismo não aceita essa coisa de milagre, né? Tudo
é uma lei da natureza, né? Então, agora vamos passar lá para o Livro dos Espíritos, questão 424, onde ele fala sobre o fluido magnético ou fluido vital. Então, Kardec pergunta para os espíritos: por meio de cuidados dispensados a tempo, podem reatar-se laços prestes a se desfazerem e restituir-se à vida um ser que definitivamente morreria se não fosse socorrido? E os espíritos respondem: sem dúvida, e todos os dias tendes a prova disso. O magnetismo, em tais casos, constitui muitas vezes poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. Então, isso é para a gente entender que não foi só o Kardec que trouxe a questão do fluido, a questão do magnetismo, e ao contrário, os espíritos sempre reforçaram isso, né, como uma verdade. Aí, voltando para Gênesis, só que no capítulo 6, aí nós vamos ver ali, a primeira parte é o item 17, a segunda é o item 18. A matéria cósmica primitiva continha os elementos materiais, fluídicos e vitais de todos os universos que estadeiam suas magnificências diante da eternidade. Então, o fluido cósmico universal, né, contém ali todos os elementos da matéria, que inclui também os fluidos, né? E desses fluidos, um deles é o fluido vital. Então, tudo está ali, digamos, contido nesse princípio básico, que é o fluido cósmico universal. Dali vai se derivando, né, todos os tipos de matérias que se conhecem, tanto as matérias bem sutis, né, que são no plano espiritual, os fluidos que são intermediários, e a matéria mais grosseira, que é aqui do plano terreno. Aí o item 18. Esse fluido universal, né, penetra os corpos como um oceano imenso. É nele que reside o princípio vital, que dá origem à vida dos seres e a perpetua em cada globo, conforme a condição desse princípio, que em estado latente se conserva adormecido, onde a voz de um ser não o chama. Quer dizer, esse princípio vital, ele está em estado latente ali, nesse fluido cósmico universal que nos penetra, que nos envolve, né? Se precisa de um ser, quer dizer, um espírito, né? Mas pode ser um princípio espiritual também, no caso de plantas e animais, precisa chamar, né, digamos assim, esse princípio vital para que ele possa, então, transformar em uma vida, né? Transformar aquele corpo material dele em vida, num corpo vivente. É a hora que ele deixa de fazer isso, extingue-se a vida, né? Então, todo ser vivente precisa retirar, digamos assim, do fluido cósmico universal esse princípio vital, né? Então, no slide seguinte, a gente tem, acho que é de forma esquemática, né? Fica mais fácil de compreender. Então, ali, qual a causa da animalização da matéria? Item 62 do Livro dos Espíritos, né? Os Espíritos respondem: sua união com o princípio vital, né? Então, existe um princípio ali da matéria, né? Ela só vai poder ter vida a hora que for assimilado o princípio vital. Então, continuando ainda no 65, o princípio vital reside em algum dos corpos que conhecemos, o Kardec pergunta, e os Espíritos respondem: ele tem por fonte o fluido universal, né? É o que chamais fluido magnético ou fluido elétrico animalizado, né? Que está, então, contido no fluido universal, né? É derivado dele, né? Então, ele é o intermediário, o elo existente entre o espírito e a matéria. Então, aqui, começando pelo lado direito, né? O fluido cósmico universal, ali em azul, né? De onde é retirado o princípio vital, quando um espírito, ou princípio espiritual, atrai, né, para poder animalizar a matéria, que seria um corpo físico, né, no caso. Então, juntando o espírito atraindo esse princípio vital, ele transforma em fluido vital que vai animalizar, então, o corpo físico. Deu para entender?
animalizar aquela matéria. Quem tiver dúvida pode perguntar. Então, ali fica bem claro, se vocês perceberem, que quando ele está falando do espírito, está falando da nossa vida, do nosso corpo físico, né? O espírito reencarnando. Mas se no caso for, por exemplo, uma planta, outra coisa, aí não teria um espírito ali, né? Seria um outro princípio. Mas é uma coisa, o princípio do fluido vital para dar vida, né? Na planta, ou seja o que for que tenha movimento, né? Que tem a vida, é. Isso. E a planta não tem exatamente movimento, mas tem vida, né? É isso, tem Então, vida. mas é um princípio, né? Nós sabemos que nós nos tornamos espíritos humano, né? Depois de um certo tempo, mas a gente já passou pelo estágio de ser um princípio espiritual e estar ligado, né, a seres mais inferiores, começando lá no mineral, como a gente leu, né, no livro dos Espíritos também, e seguindo depois para o reino vegetal, e reino animal, e assim até chegar no reino humanídeo, né, humanoide, sei lá como eles se chamavam. Continuando ainda no livro dos Espíritos, questão 67, Kardec pergunta: a vitalidade é atributo permanente do agente vital ou se desenvolve tão só pelo funcionamento dos órgãos? Então, os Espíritos respondem: ela não se desenvolve senão com o corpo, quer dizer, precisa de um corpo para poder existir o fluido vital. Né? Não dissemos que esse agente sem a matéria não é a vida? Então, o princípio vital sozinho, ele está lá contido, né, como um derivado do fluido cósmico universal, mas ele em si não é a vida. Precisa um ser absorver esse princípio vital para que venha a vida, né? A união dos dois é necessária para produzir a vida, né? Então está bem claro ali. Aí o Kardec pergunta, questão 67A, poder-se-á dizer que a vitalidade se acha em estado latente quando o agente vital não está unido ao corpo? E eles respondem, sim, é isso. Né? Então, a vitalidade está latente lá. Né? Aí, na questão 67, Kardec diz, o conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo que recebe impulsão da atividade íntima ou princípio vital, que entre eles existe. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos. Ao mesmo tempo que o agente vital dá impulsão aos órgãos, a ação destes entretém e desenvolve a atividade daquele agente, quase como sucede com o atrito que desenvolve o calor. Então, são duas coisas, né? Os órgãos têm que estar perfeitos, funcionando, para manter o fluido vital ali, né? Se um órgão é destruído e já não permite mais a vida, mesmo existindo fluido vital ali suficiente, ele não pode mais gerar vida, porque não existe o órgão, né? Então, vamos continuar, que ele ainda continua nesse tema. Qual a causa da morte dos seres orgânicos? O esgotamento dos órgãos, né? Então, Kardec pergunta, poder-se-ia comparar a morte à cessação do movimento de uma máquina desorganizada? Sim, se a máquina está mal montada, cessa o movimento. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue. Que é feito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos quando esses morrem? A matéria inerte se decompõe e vai para novos organismos. O princípio vital volta à massa de onde saiu. Né? Então, ele volta para o fluido cósmico universal. Aí Kardec comenta, os órgãos estão, por assim dizer, impregnados de fluido vital. Esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que as une em certas lesões e restabelece as funções momentaneamente suspensas. Mas, quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos ou muito profundamente alterados, o fluido vital é impotente para lhes transmitir o movimento da vida e o ser morre. Os corpos orgânicos são, assim, uma espécie de pilhas ou aparelhos elétricos nos quais a atividade do fluido determina o fenômeno da vida. A cessação dessa atividade causa a morte. A quantidade de fluido vital não é absoluta, não é igual em todos os seres orgânicos. Varia segundo as espécies e não é constante, quer em cada indivíduo, quer nos indivíduos de uma mesma espécie. Alguns há que se acham, por assim dizer, saturados desse fluido, enquanto outros o possuem em quantidade apenas suficiente. Daí, para alguns, vida mais ativa, mais tenaz e, de certo modo, superabundante.
A gente vê isso em alguns moleques, né? Algumas criancinhas aí de 3 anos. Parece uns elétricos, né? Tem fluido pra caramba. E mesmo Então, adultos, né? Tem é, pessoas adulto, que é. trabalham o dia inteiro, corre para lá e para cá, e estão sempre bem, né? Outros fazem qualquer coisa e já ficam extenuados, né? Uhum. A quantidade de fluido vital se esgota, pode tornar-se insuficiente para a conservação da vida, se não for renovada pela absorção e assimilação das substâncias que o contém. O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que o tiver em maior porção pode dá-lo a um que o tenha de menos, e, em certos casos, prolongar a vida prestes a extinguir-se. É aí que é o mecanismo, né, digamos, do tratamento pelo magnetismo. Agora nós vamos falar sobre o campo vital, que está lá no Manual do Passista, do Jacob Mello, no capítulo chamado Analisando o Campo Vital. Então, ele diz: pelo campo vital, que é o mais denso dos corpos espirituais, transitam e até estacionam fluidos ou energias que provêm do espírito em direção ao corpo físico e vice-versa. Né? Então, esse fluido vital, que a gente falou até agora, ele fica em volta, né, digamos assim, fazendo uma intermediação entre o perispírito e o corpo físico. Né? Então, ele passa tanto o que vem do espírito para o corpo, como o contrário. Como tudo é gradativo e todo o perispírito constitui-se de região de ligação, também neste campo há a parte mais próxima ao corpo físico, que é mais densa, que nós chamamos de duplo etérico, e a mais distante, menos densa, que seria o princípio vital, ou o fluido mais sutil. Né? Daí a importância do conhecimento das funções e ligações dos centros vitais. Para o nosso estudo, nos limitaremos aos centros vitais principais, primários e alguns secundários. Tá? Então, aí, um esquema, né? Lembrando que o corpo físico é o menor, vamos dizer assim, o duplo etérico nos envolve, né? Que é esse fluido vital. Aí temos o perispírito, que é mais expandido ainda, né? E ali eles botaram corpo mental e espírito, mas não veio ao caso, né? O importante é saber que o duplo etérico é, na verdade, constituído desse campo vital ou fluido vital ali, né? Chama de campo porque agora é a linguagem mais que se usa mais na física, essa questão do campo, né? Mas é o corpo vital, seja lá como você queira chamar. Importa é que a pessoa compreenda a ideia, né? Opa, passou dois. Então, vamos falar agora sobre a aura do pretérito e as camadas entre aspas, né? Todo ser vivo emite radiações, as quais podem ser sentidas, percebidas, vistas ou tocadas, a depender da sensibilidade ou capacidade de cada indivíduo. Então, o que vivencia a aura? A aura é a camada mais sutil dessas irradiações. Costuma ser registrada como ondas coloridas que flutuam em torno do ser, formando campos maleáveis. É mais intensa a uma distância de 5 centímetros do corpo físico, e sua cor depende do estado de saúde orgânico, psíquico e emocional. Entidades espirituais próximas também podem interferir na aura. Né? Através das suas irradiações, elas podem contaminar, digamos, a aura de alguém. Né? Kardec orientou a não valorizar demais as vidências, posto que são passíveis de enganos e manipulações por parte de espíritos imperfeitos. Né? Por isso, a gente só meio que se baseia quando alguém, através de, existem livros, né, de videntes, falando sobre a aura parece de tal jeito, de uma cor, de outra cor, isso aí tudo são questões individuais do vidente, né? Não quer dizer que realmente seja isso, né? Mas aí, essas imagens aí, nós retiramos do livro Mãos de Luz, da Bárbara Brena. Então, ela, como vidente, né, ela coloca ali, por exemplo, uma mulher com raiva, né? Então, pode ver que existe aquela parte vermelha e meio explodindo, assim, né? Porque a raiva um impulso, né? O homem dando aula, né, já essa cor amarela, dourada, assim, que tem a ver muito com a parte intelectual, né? E alguém conversando sobre educação, aí já mistura a parte intelectual com a parte da amorosidade, né? Então já fica essa cor mais para lilás, assim, e as outras.
uma mulher grávida, daí tá toda colorida, toda amor, toda, né, coisa boa, assim, só uma coisinha feliz, né? Alguém que usou droga, né, uso de droga com alucinação, então vê que daí já fica uma coisa mais densa e chega a formar ali um núcleo ali, que a gente vê aquela bolinha, né, mais escura, que aquilo fica girando ali, enfim, essa é a forma que ela vê, né? Ela vê como sendo ali uma coisa mais densa em torno da pessoa, né? E alguém que usou cocaína ali, então chega a formar uma espécie de muco nesse duplo etérico ali, né? Então fica uma coisa grudada ali e não é mais assim transparente, vamos dizer assim, translúcida, né? É uma coisa opaca mesmo, porque então esse duplo etérico, como ele é muito ligado ao corpo, tudo que contaminar o corpo acaba chegando nesse duplo etérico. Então vai contaminando esse fluido vital, vai desgastando ele, né? Então, por isso que várias coisas que a gente possa fazer no nosso dia a dia vão estar gastando esse nosso essa nossa quantidade, vamos dizer assim, de fluido vital que a gente tem, né? Então, voltando para o duplo etérico, é a camada mais densa da aura, localiza-se desde a pele do corpo físico até uns 10 centímetros, distância, meio palmo, assim, né? Representando o corpo vital e constituído de fluido vital. Faz a intermediação entre o perispírito e o corpo físico, como a gente já falou, atende a demandas quase que essencialmente orgânicas e da parte mais densa do perispírito. Por isso, na desencarnação, esse corpo se desfaz mais rápido que a aura, que segue o desencarnado por muito mais tempo, né? Então, duplo etérico é praticamente matéria, né? A hora que ele é o fluido vital mesmo mais denso, né? Mais ligado à vida, e ele se desfaz. E a aura é um pouco, tem a ver mais com essas irradiações emocionais e tal, como a gente viu ali, né? Intelectualidade, amorosidade, né? Então, são mais uma mistura, né, de algum fluido vital com a irradiação do perispírito. Por isso que ela continua ainda durante um certo tempo depois que a pessoa desencarna. Muitas vezes, quando dizemos que estamos atuando no perispírito, na realidade estamos interferindo nesse campo, né? É o campo vital ou do clitério, tá? Por ele retratar a parte mais densa do perispírito, patologias mais simples ali localizadas podem ser bem resolvidas. Mas quando a cronicidade origina-se de situações do passado, né, mais profundas, o magnetismo tem que ir além, trabalhando de forma mais sutil e harmônica a fim de atingir os pontos essenciais. Ali, só para ilustrar, né, porque a gente já sabe, o espírito do pretérico, que faz essa intermediação, e o corpo físico. Então, lá no livro do André Luiz, pelo Chico Xavier, livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo que trata de desdobramento em serviço, então ele diz, a princípio, né, ele está falando sobre quem fez o Deon, a gente já passou por essa parte, né, já viu no segundo ano. Ele está se referindo a um médium que estava no grupo mediúnico e o espírito magnetiza esse médium para que ele saia do corpo, né, e realize o desdobramento, porque ele tinha uma tarefa a realizar, né. Então, ele vai jogar o magnetismo espiritual dele ali, né. Então, ele está explicando, né, o André Luiz contando. A princípio, se o perispírito ou o corpo astral estava revestido com os eflúvios vitais, ectoplasma ou, enfim, né, o campo etérico ali, que asseguram o equilíbrio entre a alma e o corpo de carne, conhecidos aqueles em seu conjunto como sendo o duplo etérico, formado por emanações neuropsíquicas que pertencem ao campo fisiológico. Só para a gente comprovar isso aí, o Jacó tinha dito. Considerando que o perispírito é formado do fluido vital captado pelo espírito e que junto ao corpo físico se encontram as suas regiões, campos ou corpos mais densos, teremos didaticamente uma formação como que em camadas, sendo que as mais distantes são as menos densas, né? Então, isso aí vai embasar depois o tratamento que a gente faz, que quem já viu aplicar passo já vê que a gente vai se afastando da pessoa, vai tratando essas camadas, né, entre aspas, assim, tá? Agora é um vídeo.
Vamos ilustrar só com vídeo aí, só para ter uma ideia, depois a gente comenta. Assim como os chakras, a aura também é formada por microtúbulos, que podem ser vistos com maior precisão no duplo etérico. Os microtúbulos se afunilam, ficam cada vez menores e penetram os poros das membranas celulares. Como os citoplasmas das células, é constituído em grande parte por água, que é uma das substâncias mais suscetíveis à magnetização, podemos concluir que o nosso bem-estar ou os nossos males físicos são frutos da nossa forma de ser e pensar. É assim que as vibrações positivas ou negativas geram saúde ou doença em nossas vidas. Tudo é resultado da direção e da qualidade que damos às nossas correntes mentais. Nessa animação, vemos através da aura e dos corpos. Os chakras estão ampliados e representados como lunetas se expandindo. Podemos observar o sincronismo das camadas mais externas com as mais internas. Temos os campos ligados ao corpo mental em amarelo, ao corpo astral em rosa e ao duplo etéreo em azul. Os centros de força das camadas superiores envolvem completamente os centros das camadas mais densas. Cada parte da luneta está contida na outra. Os microtúbulos maiores são preenchidos pelos menores. Responsável também por funções psíquicas, os chakras estão relacionados com algumas capacidades de percepção. São núcleos importantíssimos em vários processos mediúnicos, formando uma rede complexa de assimilação, armazenamento e emissão de vibrações ou energias mentais ou sutis. Os centros de força podem ser considerados portais dimensionais, por onde fluem as correntes mentais que assimilamos e emitimos em regime de sintonia durante as diversas manifestações medianímicas. Aí, encerra. Acabou o vídeo. Então, aqui é principalmente para vocês terem ideia dessas camadas, né? Que a gente comentou. Os centros vitais ou chakras, nós vamos estudar em outra aula daí, mais para frente, tá? É importante, já para vocês irem gravando, que nós vamos conversando desde o início, que você vê que a captação era pelo que pensamos e que sentimos, né? Você vê que ele começa ali, então tudo vai alterar os nossos chakras, né? Nossas vibrações que vai no nosso corpo físico. Esse aqui agora. Então, lembrando que não se trata, na verdade, de camadas, e sim de zonas mais sutis, né? Campos, assim, né? Cada vez mais sutis, né? Interessa a ideia, né? Então, aí do lado esquerdo seria um centro vital, como geralmente é visualizado, né? E do lado direito, já como é percebido pela ação fluídica, né? Já raramente quem é vidente vai perceber todas essas camadas, né? Porque a vidência geralmente é mais específica, né? Isso quem consegue ver. Tem pessoas que veem espíritos, mas não conseguem ver a aura, né? Porque tudo tem alguma utilidade, né? Se você vem com potencial, às vezes, para trabalhar numa ou noutra área, a gente sabe disso, né? Nada é feito inutilmente. Então, não é tão comum que as pessoas vejam essa aura, né? Até porque não tem tanta utilidade hoje trabalhar, né? Em curas, assim, que haja necessidade disso, né? Mas, enfim, aí é com a espiritualidade, né? Aqui só para mostrar, então, que quando você vai impor as mãos numa pessoa, né? Lembrar que o centro de força não é pequenininho, ele, na verdade, tem essas camadas, entre aspas, né? Então, ele é muito mais amplo, né? E aí vai se basear toda a técnica que a gente vai ver depois dos dispersivos e tal, né? Vamos para o próximo. Aqui lembrando que ele gira, né? Então, ele gira numa posição e noutra. Quando ele está recebendo, né, alguém que está numa situação receptiva, como o paciente,
ele vai estar girando numa direção. E, na hora que você está doando, ele está girando numa outra direção, né? É como a nossa respiração, né? Então, não precisa a gente pensar nisso, basta você querer doar, automaticamente ele já vai girar aquela direção, né? Tá? Só para vamos para frente. E aqui também, né? Mostrando circulação e captação fluídica. Então, se você está, por exemplo, fazendo oração, você está tentando se ligar com o alto, você está receptivo, né? Que é o que acontece com o paciente também, né? Geralmente se faz essa oração, como o Pereira falou no começo, junto com em voz alta, para o paciente já se harmonizando e acompanhar a tua oração, ficar mais receptivo, né? Então, o centro de força vai captando e de uma área, às vezes, bem grande, dependendo do tanto que essa pessoa consiga expandir o seu espírito também, né? As suas emanações. Agora vamos falar do ectoplasma. Porque nas obras do Allan Kardec não existe esse termo ectoplasma, ele fala em fluido vital só, né? Mas como a gente viu, na verdade, tudo está ali nesse campo que se chama de duplo etérico, né? Seria, para o Kardec, um campo vital, vamos dizer assim, né? Então, é uma questão de nomenclatura, que naquela época não se falava em campo, né? A física agora adotou esse termo, então nós vamos agora falar do ectoplasma, que algumas coisas, aí por que mudou esse nome, por que passou a se chamar mais constantemente de ectoplasma, né? Então, lembrando que é um termo criado por Charles Robert Richer, esse homem que está ali, que viveu de 1850 a 1935. Quer dizer que quando o Kardec desencarnou, ele tinha 19 anos, né? Ele pegou ali o final, mas pegou praticamente só os seguidores do Kardec, né? E ele assistia muitas desses experimentos que se fazia com médios de efeitos físicos e tal, estudou muito sobre isso, né? Mas aí ele não era muito ligado, era mais ligado à academia, né? Como médico que era. Então ele acabou achando que não tem nada a ver com os espíritos, isso aí é outra coisa, e criou essa nova nomenclatura diferente para poder levar isso para dentro da academia sem ser considerado um místico, né? Um obscurantista, como sempre eles consideram o pessoal que se liga com alguma coisa espiritual, né? Então ele fundou a ciência que ele chamou de metapsíquica, fundou em 1905, para explicar esses fenômenos de efeito físico. Ele usou bastante a médium Eusápia Paladino, que é essa que aparece aqui. Então, tanto efeitos físicos que precisam, que são os espíritos utilizando o ectoplasma da médium, né? Como os próprios efeitos, fenômenos anímicos, né? Da própria médium, né? Que ela mesma utilizava o seu ectoplasma. Então, aqui nessa figura ali, até anterior ali, só para enfatizar, né? Então, ali está escrito, mãos de ectoplasma, a gente vê em cima da cabeça ali, da médium, foi através do ectoplasma dela, se formaram mãos ali, né? Materializadas dos espíritos, tá? Então, vamos ver para frente. Ainda no livro dos Domínios da Mediunidade, no capítulo Efeitos Físicos, André Luiz diz, o ectoplasma está situado entre a matéria densa e a matéria perispirítica, é o que a gente falou, né? Assim como um produto de emanações da alma pelo filtro do corpo. E é recurso peculiar não somente ao homem, mas a todas as formas da natureza. Em certas organizações fisiológicas especiais da raça humana, comparece em maiores proporções e em relativa madureza para a manifestação necessária aos efeitos físicos que analisamos. Então, o que ele quer dizer? Todo mundo tem ectoplasma, mas a maioria de nós tem uma quantidade pequena, né? Os que têm bastante quantidade são os médios de efeitos físicos. E o ectoplasma só se torna visível, assim, quando existe, geralmente, uma ação dos espíritos, né? Junto ali. Porque senão a pessoa doa o seu ectoplasma de uma forma invisível, né? Ajuda no tratamento, o magnetismo, né? Porque, então, dá para dizer assim, quando ele é mais materializado, esse fluido vital, né, mais denso, mais materializado, ele pode ser utilizado pelos espíritos para a materialização. Mas
você doando o teu fluido, você está doando esse mesmo tipo de, só que de uma forma mais sutil, né? Não deixa de ser o ectoplasma, só que não de uma forma densa a ponto de se tornar visível, tangível, etc. Certo? Então, perfeito. Aqui é o médium, né? Então, só mostrando esses médios, né? Como eles exalavam bastante desse ectoplasma, geralmente através dos poros, né? E aí os espíritos aproveitavam para se materializar, né? Ou formar uma outra coisa, né? Então, continuando ainda no André Luiz, ele diz, é um elemento amorfo, quer dizer, não tem forma, né? Mas de grande potência e vitalidade. Pode ser comparado à genuína massa protoplásmica, quer dizer, já é quase uma matéria orgânica, né? Sendo extremamente sensível, animado de princípios criativos que funcionam como condutores de eletricidade e magnetismo, mas que se subordinam invariavelmente ao pensamento e à vontade do médium que os exterioriza, ou dos espíritos desencarnados, né, que vão manipular isso, ou não que sintonize com a mente mediúnica. Desencarnados que sintonizem ou não, né, com a mente mediúnica, senhoreando-lhe o modo de ser. Então, é uma forma diferente de falar o que eu já expliquei, né? Infinitamente plástico, esse ectoplasma dá forma parcial ou total às entidades que se fazem visíveis aos olhos dos companheiros terrestres ou diante da objetiva fotográfica, dá consistência aos fios, bastonetes e outros tipos de formações, visíveis ou invisíveis, nos fenômenos de levitação, né? E substancializa as imagens criadas pela imaginação do médium ou dos companheiros que o assistem mentalmente afinados com ele, que é a ideoplastia, né? Então, por que nós estamos estudando isso no magnetismo, né? Para vocês entenderem o que é o ectoplasma direito, que na verdade nós vamos doar esse ectoplasma, que não deixa de ser o fluido vital, né, para o paciente. E, como ele diz aqui, mesmo nesses casos, né, por exemplo, de efeito físico, às vezes era invisível, como nesse caso de reabilitação, que às vezes os fios eram visíveis, outras vezes não. Então, muitas vezes você está doando, e se você não presta atenção, você nem sabe que está doando, né? Mas você está, na verdade, doando ectoplasma, só não é na forma visível, certo? Interessante a propriedade que ele falou ali, que ele é maleável ao pensamento, né? Então, se você está naquela sintonia, está dando o teu ectoplasma, você vai fazer uma cura, a pessoa está com infecção lá, está com corte, você vai, através do teu pensamento, vai criando substâncias para reparar aquele dano ali, né? Você vai fazendo essa ideoplastia, né? A ideoplastia, que aí você Até mesmo quando é dentro do corpo, você, até nós vamos ter que estudar daí um pouquinho de anatomia, assim, nas aulas 8 e 9 nós vamos falar sobre anatomia, porque aí você, conhecendo a anatomia, você sabe mais ou menos o que precisa no paciente e você vai direcionar o teu fluido para aquela região, né, já na tua cabeça, teu pensamento, para que, às vezes, até plasmar alguma coisa, uma reparação ali no órgão que está lesado, né? Você vai usar essa capacidade de ideoplastia. Claro que você não está vendo, mas você sabe que o teu fluido ele vai obedecer ao teu pensamento. Quanto mais você tiver a vontade, a determinação e a certeza de que isso vai acontecer, realmente vai acontecer. E voltamos lá no início, quando estava estudando lá na Gênese, né? Uma molécula sã substituindo a molécula maçã. Contrário. Contrário. Então, então, aí você vai colocar uma molécula sã, né? Que você vai atuar em cima de onde que está que não está sadia, né? Que você vai substituir, né? Então, é aí que vale o pensamento e a tua vontade de você entender aonde você está direcionando. Por isso que nós temos no nosso estudo, que a Sana colocou e vai colocar para frente, alguns conhecimentos de anatomia para você saber aonde que você está atuando. Você tem que entender onde que você está direcionando isso, né? A tua vontade. Senão fica uma coisa muito vaga, né? Aí, sobre o ectoplasma, para quem quiser conhecer mais, existe esse livro escrito por um químico chamado Mathieu Tubino, publicou em 2002, um fluido vital chamado ectoplasma. É bem interessante, vale a pena. Então, aqui estamos colocando o que ele escreveu na página 45 e 46. Os sintomas causados pelo acúmulo de ectoplasma. Então, isso já supondo que a pessoa produz bastante ectoplasma, bastante fluido vital, né? Pessoa que produz muito,
Se ela não doa, vai ficar acumulado. Então, a teoria dele é que muitas pessoas têm certos tipos de doença porque não doam esse ectoplasma que elas mesmas já programaram para vir com isso para trabalhar no bem, ajudando as pessoas, né? Então, o que ele explica assim, né? Então, os sintomas são os mais variados do que você possa imaginar a princípio. Alguns são mais gerais, por aparecerem em muitas pessoas, outros são característicos do indivíduo em particular. Os sintomas ocasionados pelo ectoplasma são resultados de reações de cada pessoa, em função do temperamento, do equilíbrio emocional, da educação social, da constituição física, alimentação, etc. Inicialmente, vamos ainda no mesmo livro, né, ele falando, inicialmente vamos lembrar que toda a matéria excedente do nosso organismo é eliminada de alguma forma, seja de modo mais suave, pela expiração, pelas fezes, pela urina, pelo suor, ou o incômodo, pela tosse, pelo vômito, etc. Considerando que o ectoplasma é formado no nosso metabolismo, podemos admitir que ele deva ser absorvido em parte pelo nosso organismo, por ser necessário para a sua sobrevivência. Né? O próprio fluido vital é que vai manter os órgãos, né? Então tem que estar... Mas às vezes quando é demais, né? Então o restante deve ser eliminado pelos mesmos caminhos de saída que as excreções comuns. Consequentemente, o seu eventual acúmulo deve ocasionar sintomas nessas vias de eliminação. De fato, é o que mais se observa, além de outros sintomas não diretamente relacionados com essas vias. Outro. Aliás, uma prisão de ventre, por exemplo, pode produzir outros sintomas além de cólica. Da mesma forma, a retenção de ectoplasma pode ocasionar sintomas diretamente ligados ao local em que ele está acumulado, como também em outros pontos do organismo. Os sintomas relacionados a seguir são provocados por ectoplasma acumulado no organismo humano. Deve-se ressaltar, porém, que outras causas levam aos mesmos sintomas, né? Claro, não quer dizer que sempre é isso. Às vezes você está com uma infecção, você comeu alguma coisa que fez mal, lógico, né? Mas lembrar que às vezes não é nada disso e pode ser essa causa. É o mesmo raciocínio em relação às questões espirituais, né? Podem ser dados exemplos simples. Se uma pessoa ingerir algum alimento deteriorado, tal, isso ele está explicando ali já, né? Ardência nos olhos e tal. Se alguém, por motivo qualquer, contrair uma gripe, terá uma série de sintomas que podem, pelo menos alguns deles, serem iguais aos que provocam o acúmulo de ectoplasma. O organismo humano, no sentido de manter o seu equilíbrio, tem mecanismos de alarme, como a dor, e de proteção, como é o caso da eliminação por diarreia, suor, vômito, espirro, etc. Assim também, no caso de haver ectoplasma acumulado, o corpo humano acaba usando os mesmos recursos de alarme e de defesa, ocasionando diversos sintomas. Os sintomas podem aparecer em maior ou menor variedade em diferentes pessoas e ocasiões. Então, sintomas digestivos, gases, distensão ou dor abdominal, cólicas, queimação, vômitos após refeições sem causa aparente. Sintomas respiratórios, tosse, falta de ar, pigarro, bola na garganta, rouquidão, aperto no peito, taquicardia. Sintomas auditivos, coceira, sensação de entupimento ou de que sai algo no ouvido, diminuição parcial e temporária da audição, zumbido, etc. Sintomas gerais, dor ou peso na cabeça, enjoo, tipo, estivesse no mar, né, mareamento, lacrimejamento, bocejo, soluço, suor profuso sem motivo, sensação de abafamento, sono que não se dorme, mas não descansa, né? Ou ter excesso de sono, ou ter insônia, dores nos ossos ou articulares, babar no travesseiro e efeitos físicos. Então, lembrando sempre, baba no travesseiro, às vezes tem um problema ali na boca, na dente, né? Então, você não é para dizer, tá babando no travesseiro, então é isso. Não é, quando você afastou todo o resto, e aí você não sabe por quê, né? Então, é a mesma coisa que vocês estão acostumados a ver em relação quando a gente fala sobre a mediunidade, né? Sobre as influências espirituais. Primeiro se afasta tudo que é físico, orgânico, para depois você chegar a essa conclusão, tá? Então, vamos ver lá no... Ai, aqui saiu errado. ESE, aí o corretor sempre faz S e acabei deixando passar. É o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 3, quando o Kardec trata sobre o homem de bem. Então, a gente encaixa isso no magnerizador espírita, né? O magnerizador espírita tem que ser o homem de bem, né? Então, principalmente esse trecho. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem,
sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. Então, essa pessoa, né, que seria daí, no caso, um organizador espírita, é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças, nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Aí, ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, só que no capítulo 13, item 19, Kardec pergunta: que se deve pensar dos que, recebendo a ingratidão em paga de benefícios que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar com os ingratos? E os espíritos respondem: nesses há mais egoísmo do que caridade, visto que fazem o bem apenas para receber demonstrações de reconhecimento, e não o fazer por um desinteresse, e o bem feito desinteressadamente é o único agradável a Deus. Há também orgulho, porquanto os que assim procedem se comprazem na humildade com que o beneficiado lhes vem de pôr aos pés o testemunho do seu reconhecimento. É assim, né? Porque muitas pessoas querem ser, eu quero ser organizador, porque, nossa, aí eu sou todo poderoso, né? E aí quer que o paciente diga, obrigado, obrigado e tal, e fique ali fazendo, né, cultuando aquilo ali, né? E muitas vezes você faz tudo isso e a pessoa às vezes sai ainda reclamando, né? Então é isso que é importante saber. Você não tem que focar no resultado, você tem que fazer sem receber nada, sem querer nada em troca, nem mesmo a gratidão, né, daquela pessoa que você está ajudando. Assim é em todos os serviços que a gente presta na casa espírita, né? No espiritismo em geral. E alguns querem ser magnetizadores, aí querem escolher o horário certo, só vai naquele dia, naquele horário, né? Quando você dispõe a ser magnetizador, você vai, o horário que você vai ter que estar lá, você vê, você marca com a pessoa não vem, mas você está lá, você foi, você utiliza de horários e dos teus lazeres, que você tinha lá para ficar à disposição para atender as pessoas, sem nenhum interesse, que ele fala aí, né? E sem nem a gratidão, porque não é essa, a gratidão que a gente tem é de ver as pessoas melhorando, né? Isso é muito bacana, esse texto aí, para a gente entender isso, né? Tá ouvindo, Sônia? Caiu o som? Desculpa. Aquele que procura na terra recompensa o bem que pratica, não a receberá no céu. Deus, entretanto, terá em apreço aquele que não a busca no mundo. Deveis sempre ajudar os fracos, embora sabendo de antemão que a quem fizerdes o bem não vou agradecerão. Ficais certos de que, se aquele a quem prestais um serviço o esquece, Deus o levará mais em conta do que se com a sua gratidão o beneficiado for louver pago. Quer dizer, um benefício maior para nós se, além da gente ter se esforçado ainda, a pessoa for ingrata, né? Então, a gente não tem que reclamar, a gente tem que dizer que, poxa, né, se eu assimilar bem isso, é uma vantagem para mim, né? Se Deus permite, por vezes, sejais pagos com ingratidão, é para experimentar a vossa perseverança em praticar o bem. Porque às vezes a pessoa diz, eu nem venho mais porque ele vem, a pessoa não dá valor, ou então, eu saí de casa, enfrentei chuva, tudo para chegar aqui, daí cheguei, o paciente não veio, não quis nem saber, né? Então, é como Pereira disse, né? A gente tem que fazer o que a gente, que manda a nossa consciência, né? E lá na Revista Espírita, quando trata também do João Jacó, que ele era um médium de cura, né? Então, ele fala, pouco importa que os fatos sejam explicados com ou sem a intervenção de espíritos estranhos. O magnetismo e o espiritismo se dão as mãos. São duas partes do mesmo todo, dois ramos de uma mesma ciência que se completam e se explicam um pelo outro. Acreditar no magnetismo é abrir caminho ao espiritismo e reciprocamente. Então, de vez em quando, a gente vai trazer alguma frase assim, né? Até para que a gente vai, aos poucos, embasando, né, essa ligação do magnetismo e do espiritismo, que muitas pessoas
negam haver, né? Infelizmente, alguns estudiosos espíritas dizem que magnetismo, o Kardec abandonou isso, então você vê que isso aí é da Revista Espírita 1867, né? 2 anos antes dele desencarnar, né? E a gente vai ver mais para frente ainda, né? Assim, às vezes 1, 2 meses antes ele ainda falava sobre a questão do magnetismo, né? Então não é só porque ele era um organizador antes e que aí ele contaminou o espiritismo com isso, não. Ele até o final da sua vida ele considerava aí os espíritos também, né? E mais importante, ele colocou em todas as obras. Você pode ver que hoje aqui no nosso estudo nós pegamos trechos do Livro dos Espíritos, da Gênesis, do Evangelho, e você pega lá, se você pegar o Céu e o Inferno, você vai perceber, então em todas as obras está lá o magnetismo. Então não foi uma coisa que ele falou unicamente em uma obra lá, pouco não, ele falou bastante em todas as obras, né? Então, hoje foi rapidinho, acho que eu dei uma corrida com medo de não dar conta. Pois é. Em 1 hora a gente deu conta. Então, vamos ver os tipos de emagrecedores. Então, quando você vai aplicar o passe, né, não sei se alguns aqui eu sei que aplicavam o passe, né, normal da Câmara de Passe lá das casas espíritas, né? Não sei se todos já fizeram isso, né? Mas à medida que você vai fazendo os exercícios, né, você tem que prestar atenção, e esse vai ser o exercício dessa semana, né? Para ver se você doa mais com a palma das mãos, ou com a ponta dos dedos, ou se é das duas formas, né? Porque às vezes é das duas formas, daí você é dígito palmar, tá? Então, isso é uma questão da gente se conhecer, né? Então, a gente vai prestar atenção e até eu quero saber como é que foi o exercício de vocês essa semana, né? Pereira e eu queremos saber como é que foi, e aí nós vamos finalizar. Fizeram aí nessas 2 semanas o exercício? Como é que foi? Eu só sair daqui que daí... Não, mas daí, não, só quer sair, antes de sair, só vamos mostrar então o exercício, né? Na verdade, é o mesmo da semana passada, nem precisa mostrar. Vamos continuar o mesmo exercício que a gente já estava fazendo, né? De exercício de sentir a energia nas mãos e tudo, né? E só que daí você vai prestar atenção para ver como é que você está irradiando, se é mais pela ponta dos dedos, se é mais pela palma, ou se é igual nas 2 partes. Então, gente, isso aqui, quando nós falamos daquele movimento que fazia assim com a mão, que você vem assim, aí esse já serve para você começar a perceber. Então, importante, às vezes, se você tem dúvida, em vez de você vir com a mão assim, você vem com a mão um pouco assim, daí você começa a perceber essa percepção, né? Eu gosto de usar muito assim a mão, porque daí que daí seria um pouco misto, né? Porque eu me conheço, eu sei que eu sou misto, eu faço tanto pelos dedos, de acordo com as circunstâncias, como digital. Então, depende do local, eu sei que está indo mais pela palma da palmar. E outras vezes está indo digital. Mas às vezes no começo você faz assim, ó, você começa a perceber, ó. Eu estou fazendo aqui sentindo, eu estou dando exemplo aqui, quando eu estou fazendo aqui, eu estou sentindo pelos dedos, ó. Eu sinto que eu também faço assim. Se eu vou assim também, eu sinto. Aí cada um vai se conhecendo, sabendo, porque isso vai ser muito importante na hora para frente, quando nós começar a fazer nossos exercícios mesmo de passo, você tem que dominar bem isso. Eu sempre coloco na dúvida no início das pessoas, quando ela não consegue identificar isso ainda, que a pessoa utilize assim, né? Daí no começo você está fazendo assim até você se conhecendo. Aí você faz assim, mas aí é a importância de fazer o exercício, né? Às vezes tem pessoa que talvez fez assim e não sentiu nada. Experimenta fazer um pouco mais assim, para ver. Se você não é palmar, às vezes a pessoa é palmar, então ela vai sentir energia. Não, ao contrário, digital. Digital. Se você é digital, você vai sentir mais assim, né? Então é importante eles fazer isso aí. A Josiane queria fazer uma pergunta, pelo que eu entendi. Eu vi ela movimentando o microfone. Não, Pereira. Ah, não, tá. Eu pensei que você estava querendo fazer uma pergunta.
Não. Vocês entenderam, gente? É muito importante o exercício, gente, é muito importante, porque daqui para frente, conforme nós vamos prosseguindo no nosso estudo, vocês já vão começar a fazer alguns movimentos com a mão, para vocês aprenderem, vão aprender o sentido do passo, mas se você não dominar já essa primeira parte, palmar, digital ou misto, já compromete o restante das práticas, né? Então é importante vocês ir praticando isso aí já, essas percepções, né? Tentando sentir, ó. Estou fazendo, respira, vai. Tentam ir descobrindo onde você tem mais. Porque nós vamos ter 12 aulas teóricas, né? Estamos na terceira, né? Vamos ter mais 9 aulas dessa parte que vai ser online. Depois vem a parte presencial, né? A partir do segundo semestre. E aí você já tem que estar dominando tudo isso, né? Essa percepção dos fluidos, conhecimento, autoconhecimento, né? Saber como é que vocês reagem, né? A percepção dos fluidos, depois nós vamos entrar em tato magnético, outras coisas, né? E então, à medida que a gente vai dando os exercícios, tem que fazer todo dia, porque se não fizer, não desenvolve a percepção. E até mesmo para aquela percepção que foi colocada ali antes, falando lá da aura, de você sentir a percepção, isso é importante, que você vai ter que saber, quando você vai chegar próximo, você vai sentir essas vibrações, né? Chegar perto da pessoa, você vai entrar em relação fluida com ela, você tem que começar a compreender, você sentir, começar a saber que você está sentindo esse campo energético da outra pessoa, né? Então, cada um tem que começar... Por isso que começa exercitando em si próprio, né? né? Começa exercitando mão por mão da própria pessoa, né? Para depois, mais tarde, poder aí sentir. Quando sente o fluido do outro, é mais fácil identificar. Você já conhece o teu fluido, senão você fica perdido. Rafael, pode falar. Então, isso é muito interessante, porque acontecia bastante na câmara de passe, quando a gente dava passe lá na SEMP. Acontecia bastante comigo de, às vezes, perceber a aura da pessoa, ou Campo energético. a parte energética dela, quando você impunha as mãos, você já sentia. Era bem evidente, assim, muitas vezes. E eu, no meu caso, lembrando de quando eu dava passe, às vezes eu sentia saindo pela palma da mão e às vezes sentia saindo pelos dedos, dependendo. Entre uma pessoa e outra, se manifestava de uma forma diferente. No mesmo dia, determinada pessoa eu sentia sair pela palma da mão e a hora que mudava a pessoa, sentava outra pessoa, saía pela ponta dos dedos. Eu também tenho essa percepção, eu acredito assim que eu acho que é muito relacionado a que tipo de fluido você está direcionando para aquela pessoa, para o local, entendeu? É mais denso ou se é mais sutil, ou mais localizado em determinada região, porque a palma ela abrange mais, é uma área maior. Já quando você faz o digital, ele é mais direcionado, né? Então, mas no caso dele, ele sempre fazia a mesma posição, mas é que depende, né, provavelmente, o tipo de problema que a pessoa tinha, né? Talvez, aí, essa é interessante porque, à medida que você vai lidando com outra pessoa depois, né, que vai ser no segundo semestre, você já vai poder conseguir identificar isso melhor. Porque na câmara de passe, você não conhece nada sobre a pessoa, né? Ela senta ali, você não sabe se é um problema espiritual, se é um problema orgânico. Então, aí, à medida que você vai lidando com o outro, né? Com outra pessoa já conhece, eu estou com uma dor de cabeça, ou eu estou com mal-estar, ou então, não, só estou meio triste, meio assim. Então, tudo isso você vai poder avaliar. Puxa, a pessoa só tem problema emocional, eu dou tal tipo de fluido, né? E aí você vai podendo ir checando. Isso é uma questão que você tem que estar sempre atento, porque o tratamento do magnetismo, como o Kardec mesmo dizia, é uma ciência, né? Então, você vai ter que estar experimentando e vendo e analisando cada coisa, para você ter esse conhecimento, né? Porque, principalmente, cada um é um indivíduo, né? Como a gente está sempre explicando aqui, né? Então, cada magnetizador tem que ter o conhecimento dos seus fluidos e ainda em relação ao paciente.
E o Rafael, no caso aí, que participou dos Leões aí e participa do grupo mediúnico, então já teve a oportunidade de conhecer as atuações. E dentro do grupo mediúnico é muito importante isso também, porque dentro do grupo mediúnico, de acordo com a entidade que você está atendendo, você está atendendo um sofredor, por exemplo, você vai doar um tipo de fluido, que é aquilo ali que eu estava falando aqui agora. Você vai através do médium ali, mas o seu objetivo é alcançar o espírito. Então é o mesmo princípio. Então, se você precisa jogar um espírito para recuperar uma entidade espiritual que está totalmente, vamos dizer assim, lesionada, é uma coisa. Uma outra é um espírito obsessor, que você tem que saber que você tem que dispersar, você tem que tirar essa energia. Então, cada situação você tem que saber isso aí. Por isso você tem que conhecer, né? A questão você tem que conhecer bem, identificar esse tipo de fluidos e você identificar que tipo de fluido você está utilizando pelo teu pensamento, pela tua vontade ali direcionando. Né? Então, poxa, agora eu vou direcionar isso aqui. Então, quem participa dos grupos mediúnicos já tem essa maior facilidade de vivenciar isso, né? Principalmente esses grupos que nós participamos juntos aí, quase todos conhecem, né? Pelo menos um pouquinho, básico, conhece já disso, né? Do magnetismo. E agora o objetivo de vocês é que vocês se aprofundem nisso para vocês ficarem sabendo o que estão fazendo, que muitas vezes a pessoa faz aquilo que foi falado lá, né? Ah, você falaram para nós lá que você não podia ser de dentro para fora. Ah, agora você vai saber por quê, né? Por que do fluido, o que é, de onde que estão trabalhando. Então, por isso que é importante, senão nós não gostamos de fazer as receitas de bolo pronta, né? Eu poderia fazer um curso aí que a gente sabe disso, que muitas pessoas fizeram isso. Existia aqueles cursos de fim de semana, né? E nós fizemos um curso de fim de semana, uma vez que chegou aqui, a pessoa vem, fica um fim de semana e dá tudo as técnicas, tudo ali, e a pessoa já se julga magneticizador. Está longe disso, né? Para conhecer tudo isso que nós estamos começando aqui agora, vocês já perceberam tão rica, tão grande que é essa ciência, né? Tanta coisa temos que aprender, né, sobre ela. Né? Para depois a gente praticar ela com segurança, né? Porque nós estamos atendendo outras pessoas, né? Saber o que estão fazendo. É uma coisa séria, né? Sério? Então, você está trabalhando com a saúde da pessoa. Então, aquilo que foi falado no começo, se você direcionar de uma forma errada, em vez de se ajudar, prejudica, né? Como o Jacó Melo falou na palestra dele naquela ocasião lá, que quando ele estava em depressão, o pessoal vinha aplicar o passe e aplicava no lugar errado, ele ficava pior, né? Então, eu vi várias vezes situações errôneas dentro da casa espírita, quando nós começamos a trabalhar com magnetismo, inclusive, que a pessoa passava mal dentro da cama de paz, e as pessoas saíam para fora, a gente já conhecia o magnetismo, e as pessoas continuavam querendo doar mais fluido ainda em cima da pessoa. Né? E às vezes, quando a gente falava, muitas pessoas achavam, né? Ah, que não sei o quê. Quer dizer, a pessoa vai dizer que o fluido dela é melhor que o fluido das pessoas que estavam na cama de paz. Se a pessoa está passando mal, porque não conhece a técnica, você tem que dispersar. Eu só estou fazendo assim uma coisa para vocês assim, só para vocês irem percebendo a seriedade de você saber o que está fazendo, de como que você vai agir, né? Você tem que conhecer a teoria, você tem que conhecer o princípio das coisas. Senão, como é que você vai explicar para uma pessoa isso? Né? Porque as pessoas acham que é isso. Ah, não, é só um pensamento positivo e é uma pessoa passando mal. E sem contar aquelas pessoas que às vezes saem da cama de paz, saem na rua, passa mal e nunca mais vem na casa espírita nem para dizer o que aconteceu, né? Porque às vezes pode acontecer, tá dado. O fluido tem essas coisas que nós vamos ver no futuro. A pessoa pode fazer uma ação com ela aqui agora aqui, concentrar a energia, não sabendo o que está fazendo, e a pessoa sai bem, quando chega na casa dela, passa mal. E aí? É muita responsabilidade mesmo, é sério, as coisas não é brincadeira, né? Tem que ter seriedade nisso. Mais algumas dúvidas? Todo mundo tá aqui. Nós queremos saber aí. Então, essa semana, eu acabei não, pela minha correria aí nessa semana, acabei não treinando muito, mas em um dos exercícios que eu fiz, eu percebi, senti como se a energia atravessasse a minha mão, como se saísse aqui do ponto, assim, eu sentia passar como se fosse um fio passando na hora que estava fazendo e durante eu sentia o fio passando de um lado para o outro, assim. É. Legal.
Quem mais quer falar? Você fez? Fran, você fez? Então, também não pratiquei muito, mas eu já vinha da parte de massoterapia e das terapias que eu fazia, né? Essa manipulação energética antes de atender o paciente. Então, os tempinhos que eu tinha, assim, eu fazia um pouquinho para ter essa sensibilidade. E eu sinto muita sensibilidade na ponta dos dedos. Hora de sentir, assim, eu consigo, inclusive, pegar com pinçar, assim, sabe? De puxar, assim. É diferente. Eu sinto na mão toda, sinto um formigamento nos dedos, assim, mas a ponta dos dedos eu sinto bastante funcional, assim, como se conseguisse detalhes pequenos, assim. Sinto nisso, assim. Então, um dos objetivos do estudo dessa prática também é essa, de você aprender, que, né, foi colocado ali antes, que você pode dominar isso. Nem você falou, é importante isso. É que eu falei, você tinha uma bola. Aí é como se você formasse a bola, você pode virar ela para cá, virar para cá, você segura essa bola, e você, lembra que você está falando, ó, sopra e joga fora? Lembra do teste anterior? Então, uma dessas questões é para vocês entenderem que você está percebendo o fluido, que nem o Rafael falou que está bom, mas você tem que entender que você pode dominar ele, você pode barrar ele ali, você pode manipular ele, olha, vai criando uma... E depois você, ou no caso, você vai direcionar para atender a pessoa. Então você tem que... Esse é um dos objetivos. Você falou, ó, tem muitas pessoas que relatam, magnetizadores, que manipulam isso mesmo com a mão para fazer algum tipo de tratamento, direcionar. Isso é importante. E o que é importante é exatamente isso. Falar, eu consigo perceber isso aqui, acumular, direcionar e direcionar para onde que eu quero que ele vai, aquele fluido. No caso de um tratamento. Eu percebo até, assim, entre os dedos, assim, sabe? Quando puxa, assim, entre os dedos, eu consigo sentir, assim, Então, né? Entre eles, assim, pensando. Não só na palma, sabe? Não só crescendo sim, aqui. cada É um vai como se sentir de uma os maneira. dedos gerassem mini bolinhas, assim. Ele cresce até no meio dos dedos. Que bacana isso, então. Mas é esse o objetivo, você saber que você vai direcionar para um tipo de tratamento, aí você vai dar aquela qualidade do seu pensamento e vai direcionar para lá, né? A Giane, acho que quer falar. Tá com... Giane, fala, Giane. O microfone da Giane está desligado ainda. Desculpa. Eu senti assim um pouco, a primeira vez que eu fiz, eu senti a energia toda na minha mão, aquela bola redonda. Já na segunda vez, para manipular, jogar uma energia para uma mão e para outra, eu não conseguia, por mais que eu tentasse separar a mão, as minhas mãos continuavam energizadas, eu não conseguia jogar de uma mão para outra, entendeu? Elas ficavam ainda energizadas. Aí eu tentava voltar de novo as mãos, né, e tentar fazer como se fosse botar em uma mão e a outra não conseguia. As duas mãos continuavam energizadas. Aí eu fui, assoprei para acabar logo, porque eu falei, não, eu estou fazendo alguma coisa errada. Mas é a questão de você insistir, né? De você continuar nesse processo para que você domine, como a Pereira disse, né? O exercício é para isso, né? Para você Às devagarinho. vezes tem pessoas que fazem isso e não sentem nada. Você já está sentindo, né? Então já é alguma coisa. Aí, às vezes a pessoa não sente nada, tem que fazer várias e várias semanas até que ela comece a sentir alguma coisa. Então cada um tem um caminho, né? Digamos assim, né? Você leva um tempo para desenvolver, não é assim, né? Numa semana só, né? Então, isso significa que você tem que continuar insistindo, fazendo, até que uma hora você vai conseguir. Mas o correto é tentar manipular como se fosse uma mão energizada e a outra não. Na hora, né? na hora que você vai fazer, assim, tem aquele exercício da segunda aula, né? Isso. É justamente isso. Você vai tirar uma delas, então essa vai ficar sem energia, e toda a energia vai ficar só na outra, né? Então, é aquele momento, você tem que tentar conseguir isso. Talvez demore várias semanas para você conseguir ter
Porque eu tentava separar as mãos, mas elas ficavam energizadas de novo. Aí eu voltava, assim, igual como se fosse uma massa que parece que dividia. E aí eu falei, não é assim. Aí eu tentava de novo me concentrar e tentar jogar para uma mão, aí as duas ficavam energizadas. Eu falei, eu estou fazendo errado. Falei, calma, eu posso estar fazendo errado e vai fazer mal para mim, aí eu vou sofrer. Não. É teu próprio fluido. É o teu próprio fluido que você Não, está lidando. você tem que... É tem só que- você ir insistindo, porque é uma questão de, digamos assim, direcionar mais o pensamento, né? E ter mais confiança naquilo que você está fazendo. Você vai ver que com o tempo você vai conseguir. E as coisas têm que ser natural. Às vezes você fica tão focada nisso, sentindo, que você não deixa as coisas acontecer naturalmente. Tem que ser uma coisa natural, tem que ser deixando, relaxando, sentindo, relaxando. Senão, se você fica preocupada e já fala, não consigo, fala, puxa, eu tenho dificuldade, mas eu vou conseguir. Vai deixando naturalmente. Sem expectativa de eu Sem ter que expectativa. conseguir. Você não tem. Não é que você não consegue, você consegue, mas, puxa, eu ainda estou tendo dificuldade, não vou conseguir. E deixa naturalmente, vai relaxando. Deixa fluir. Você vai exercitando, até Cada, que uma hora, de repente, quando você vê, já ca- conseguiu. cada um é cada um tem o seu jeito. Aí ela falou a maneira dela lá, que a Piri sentiu lá, o outro vai ter outra maneira, o Rafael tem a maneira dele, que sentiu passando. Cada um vai sentindo devagarinho. É importante você saber o que é mais importante, além disso, que a senhora falou de vocês aprender a manipular, vocês começaram a compreender que existe um fluido, está sendo emanado o fluido. Esse é o ponto principal também. Só o fato de sentir que tem um fluido, que você sentiu que está numa mão na outra, já é um grande avanço, que muita gente nem sente isso, né? E isso vem comprovar o nosso estudo, né? Que Eu sinto assim, as mãos, elas vão ficando bem quentes, vão ficando quentes, e eu sinto mais na ponta dos dedos. Aí vai, a energia vai ficando forte. Eu tentei jogar para uma mão, soltar a outra, e não soltava a energia. Eu falei, meu Deus. Aí jogava para outra mão, aí a outra não soltava. Mas faz parte. Relaxa, fica tranquilo. Vamos deixar natural quando você vê, você está fazendo naturalmente, é como se estivesse brincando. Ó, eu vou dizer assim, uma coisa que eu tenho dificuldade. Até aqui que eu trabalho ali com um negócio de pão. Se eu for fazer uma massa de pão de coisa qualquer, me vira um desastre, porque eu não consigo mexer com aquele pão lá, né? E eu vejo aquelas pessoas fazendo aquilo lá com tanta tranquilidade, tão bonitinho que faz aquela massa, e eu não consigo. Tem dificuldade, né, ainda, de fazer, porque não faz. Então, a mesma coisa, é só o treino que vai levar isso. Porque eu não tenho prática, vai praticando, você faz tão natural, né? Exatamente. Algumas pessoas demoram mais, outras demoram menos, mas não importa. O exercício serve para isso mesmo, para que a gente vá fazendo diariamente, até que as coisas vão fluindo, né? Fala, Franciele. Eu queria falar duas coisinhas. Eu também não sei fazer pão, não, Pereira. É o Felipe que faz, viu? Tá vendo? Mas você negocia. Outra coisa que a gente estava falando ali sobre enxergar as cores e tudo mais, eu já tive experiências, assim, de receber o passe, tanto no magnetismo quanto o passe normal, e eu enxergar a cor que está sendo trabalhada. Já aconteceu. De eu receber um passe e enxergar lilás, roxo, umas luzinhas um pouco mais rosada. Outra vez já senti bem verde, bem já aconteceu de eu enxergar essas cores, assim. Não sempre, mas já aconteceu algumas vezes. Bacana, nós vamos falar bastante sobre isso para frente. A Josiane agora parece que quer falar um pouquinho. Oi, Pereira, agora você me ilustrou bem com essa história tua aí de não saber mexer pão que fica com aquilo. A sensação que eu tive fazendo exercício essa semana foi justamente essa. Eu tentava manipular, mesmo quando eu punha para uma mão, a outra impressão que estava ainda com um pouco de energia, parecia que ela estava meio grudada. Foi exatamente essa a sensação de que parecia que estava mexendo com massa de pão, que gruda e não sai totalmente da mão, né? Mas aí quando você coloca mais farinha, fica muito duro, né? Aí você coloca mais água, vira mole demais. Só que com o fluido eu não consegui achar esse ponto ainda não. Mas daí também, como você falou, né? Que daí se não conseguisse, era para continuar passando de uma para outra e tentava. Aí eu tentava, aí eu vi que uma das mãos, se eu não me engano, a esquerda era mais fácil de eu soltar e a direita era um pouco mais difícil, né? Eu não consegui nenhuma delas, assim, ter a noção
exata, de que o fluido estava numa mão só, sempre parecia que tinha um resto na outra, mas é isso daí, continuo insistindo, né? E aí, quando eu via também, não ficava estressando muito, não. Assoprava, tchau, então tá bom, da outra hora a gente tenta. É isso aí. Mas não pratiquei tanto quanto eu gostaria, né? Não vão ter tempo, né? Mas vão fazendo. Sempre tiver uma folguinha, vão fazendo, Sim. né? Quem mais quer falar? Outra Josiane quer falar? Tem mais duas, são três, Josiane. Tem 3, Josiane? E Nossa, a Siqueira, Josiane. quer falar, e a da Costa. Tá uma safra de Josiane, né? É que nem era na escola, tinha pelo menos mais uma, né? Certeza. Não, mas eu pratiquei o primeiro exercício só, uma vez, 2 vezes por dia, não senti nada. Daí meio que desanimei, mas com o relato de vocês agora eu vou ver se eu... Isso mesmo, vai, que demora, às vezes demora, mas a gente vai insistindo, vai, e vai, às vezes só consegue sentir depois, quando você está já atendendo o paciente, quando você já trabalhou várias, né, às vezes é um ano depois que você vai conseguir, isso é assim mesmo, porque às vezes a gente é muito ligado às questões materiais, né, sempre tudo muito concreto, então o fluido é uma coisa muito sutil, e aí você demora para você sintonizar naquela frequência que você vai ter essa percepção. Então, é só pelo exercício que você vai conseguir chegar lá. E nós somos imediatistas, né? Nós queremos já... As pessoas às vezes querem chegar aqui já querem sair dando passo, já acha que não é... Nós temos que ir passo a passo, devagarinho, né? Não, mas o meu problema é mais, assim, falta de conseguir me concentrar. Eu não consigo me desligar do que está à volta para eu prestar atenção nas minhas mãos. Isso que eu ainda não consegui fazer. Você conseguiu ficar num ambiente sossegado? Sim, assim? Sim. Porque geralmente eu estou tentando fazer à noite, né? Mas aquela concentração que precisa, eu não consigo alcançar ainda. Então, daí já vem um monte de pensamento diferente, outras coisas, daí eu disperso e já não faço mais nada. Mas tem que insistir, Josiane. Tem que insistir. Tem que praticar algumas técnicas de relaxamento, como estudando no Deon lá, que relaxar e tal. Por que isso? Porque quando nós vamos atender uma pessoa, um paciente, nós temos que ter um foco total nele, né? Então nós temos que aprender essa parte de foco, né? De concentrar ali. E isso foi o primeiro estudo nosso, nós falamos sobre isso, né? Do foco, né? Você tem que ter aquele objetivo ali. Como que você vai direcionar a tua vontade, a coisa que você não consegue focar, né? Mas isso aí também é uma coisa assim que é conquistada devagarinho, praticando pequenas coisas. Treino, né? Pouco a pouco, passo a passo. Josiane da Costa, quer falar? Oi. Então, eu também acho que é isso, né? A gente precisa ir devagarzinho, no tempo de cada um, né? Vamos tentando dar o melhor da gente a cada dia, né? Para cada exercício, né? E também sei que não é da noite para o dia, mas é uma construção, né? Então a gente vai devagarzinho e vamos chegar lá, né? Posso dar uma dicasinha? Para mim é mais fácil tentar de manhã, porque as crianças estão dormindo, a cidade está mais silenciosa, para mim fica mais fácil de manhã, de repente se tentar num outro horário, já pode te ajudar um pouquinho. Pode ser, a mente está mais calma também, né? Às vezes acabou de acordar, ainda não tem tantos pensamentos na cabeça. Aí é questão de se organizar e observando, né? O Francisco, quer falar alguma coisa? Tentou, Francisco, o exercício? Eu vou começar essa semana, mas eu estou muito curioso para saber como que vai ser. Mas então, é como a gente falou, não adianta botar tanta expectativa, porque no início você não vai sentir, depois aos poucos é que a coisa vai fluindo, né? Sim. Então tá bom, se ninguém mais quiser conversar, contar alguma coisa, acho que podemos encerrar, né? A Fran. Cordeiro? Fale, Fran.
Tem só mais uma perguntinha, assim. Na questão, na hora de você estar ali dando passe magnético e tudo mais, como é que fica a questão da mediunidade? Porque eu tenho muita sensibilidade, às vezes, só de chegar perto de algumas pessoas, já sinto o que tem perto delas, sinto que tem algumas companhias e tal. E como é que faz para você não se envolver mediunicamente no passe? Nós vamos conversar, nós vamos conversar Nós vamos bastante. estudar, não Nós dá vamos bastante. spoiler. É logo a história, mas Não, veja dá bem, spoiler. nós temos médios ostensivos aí que trabalham com magnetismo muito bem. Não tem problema nenhum, é a questão de aprender, mas nós vamos aprender isso sim, nós vamos estudar bastante sobre isso. Pode ficar tranquila, tá? Ai, tá bom. Obrigada. Não vamos acelerar as coisas, começar a dar a resposta antes de vocês conhecerem todos os princípios das coisas. Mas fique tranquila que também, como tudo, é um treino, é um exercício, né? Cada um tem sua dificuldade e tem suas facilidades, né? Então, você vai ver que com o tempo as coisas vão se resolvendo, né? À medida que a gente vai treinando, vai conseguindo comandar o processo, né? Vamos encerrar? Eu vou encerrar a gravação aqui, então, para depois eu fazer a oração.